Hoje a ideia é que a gente fala um pouquinho do Senior Flow, né, das ferramentas de produtividade atrelada à hiperautomação. Me apresentando, fico aqui na Matriz, em Blumenau, e faço um apoio ao canal, né, e aos canais sênior, referente à parte de hiperautomação, a parte de análise de processos em conjunto com o cliente, e sou esse intermédio entre, né, a galera que está desenvolvendo aqui, aos canais que estão na ponta com os clientes, tá? E bom, né? Alguns aqui já devem conhecer o Senior Flow, mas com uma outra nomenclatura, que era a X-Platform. Cerca de 4 meses a gente fez um rebrand de nomenclatura, então a gente se posicionou como Senior Flow, e com isso a gente também mudou o nosso posicionamento como ferramenta, né? Antes a gente vinha muito com uma questão de automação, de produtividade, isso ainda está linkado ao nosso propósito aqui como Senior Flow, mas a gente também trouxe a questão de ampliar o potencial humano com as hiperautomações inteligentes. Então, a ideia não é só a gente refazer o processo repetitivo de forma individual, né? Mas a gente ter uma hiperautomação naquele processo que eu costumava fazer de forma individual e ter isso atrelado ponta a ponta com as ferramentas da nossa estrutura, tá? Então, né, anteriormente era a X-Platform, a gente continua com as ferramentas e fez essa mudança esse rebrand aqui de marca, né? Cerca de 4 meses aproximadamente, tá? Então, provavelmente alguém já ouviu falar aqui sobre as nossas ferramentas. E bom, né, o que que a gente conhece no dia a dia, né, quando a gente fala sobre tarefas repetitivas, sobre processos ainda manuais, acaba que esse é um cenário muito recorrente, né? Eu já passei por algumas empresas que o processo era todo manual, não tinha nenhuma automação, nenhuma parte de digitalização de um documento, né? E esse é um dia a dia bem comum entre as empresas. Então, por mais que hoje eu tenha um RP, um HCM, ainda tem pontas do meu processo que costuma ser manualmente, ou que eu não tenho uma rastreabilidade, ou então que chega de forma no papel para que eu possa tratar, ou chega via Excel, né? Então, esse é um cenário bem comum entre as empresas, ou enfim, né, bem comum entre os departamentos, porque acaba que a gente tem ferramentas que é o core, né, que é a parte de gestão de pessoas, a parte de RP, a parte de logística, mas a gente não tem, não costuma ter ferramentas para poder estar abraçando essa parte ali de automação, né, de processos, da parte de documentação, da parte de mineração de dados, da parte de realmente, né, aprovações ali de uma demanda dentro do nosso departamento, tá? Então, esse é um cenário que a gente já conhece, que a gente já sabe muito bem, que é não ter nenhuma forma de rastreabilidade do que é tratado, né? Então, eu não consigo nem trabalhar com esses dados porque eles acabam chegando ali de forma muito manual, né? Então, sem nenhuma rastreabilidade. E aí eu trouxe aqui um ponto que é bem legal, né? Quem nunca viveu esse dilema, que a ideia, né, da gente falar sobre uma hiperautomação, de uma automação, é que a gente consiga trabalhar com esses dados e ter decisões mais estratégicas dentro do nosso negócio, né? Então, a gente costuma sempre trabalhar com metas internamente, e essas metas precisam, né, serem tratadas e serem medidas com isso, com esforço, seja com ações, enfim, né, seja com tomadas de decisões. E quando a gente acaba tendo ações, mas a gente acaba não tendo uma rastreabilidade disso, a gente perde realmente esses dados lá na ponta e eu não consigo trabalhar com ele depois, né? E eu não consigo também entender a minha curva de aprendizado, eu não consigo ter rastreabilidade dessa curva, eu não consigo entender qual que é a minha dificuldade, se é meu processo burocrático, se é um departamento específico, enfim, né? São dilemas que a gente acaba vivendo todos os dias. E a gente entende, né, que quando a gente pensa numa automação, a gente quer realmente ter esses dados para que a gente possa ter uma ação muito mais estratégica, para que essas pessoas que costumavam fazer processos ali de forma manual consigam trabalhar de forma muito mais estratégica e não de forma repetitiva, né, fazendo aprovações, ou enfim, fazendo algo no papel, ou enfim, imputando os dados entre um sistema e outro de forma manualmente, tá? E aqui o conceito que a gente vai querer trazer para vocês é justamente isso, né? Então a gente fez essa mudança de marca, de rebrand, de nomenclatura, e com isso a gente também mudou nosso posicionamento para hiperautomação, né? Então a ideia aqui não é só eu automatizar o processo que é a assinatura manual, mas eu ter a origem desse documento de forma automática para que eu já faça a assinatura, né? Ou então, algum dado que já vem de um sistema, eu trato esse dado e eu preciso imputar esse dado depois, né? Então, esse input do dado também é uma hiperautomação, porque eu garanto de ponta a ponta ali a tratativa daquela demanda, tá? E aí que é justamente, né? Então, a gente viu ali os caminhos de dificuldade, que é, né, tudo muito manual,
muito burocrático e sem a rastreabilidade. E quando a gente pensa em fazer essa mudança, né, para uma hiperautomação, a gente consegue pensar, decidir e liderar de forma muito mais estratégica, tá? E a ideia é realmente essa. Eu trouxe aqui um pouquinho também para a gente pensar e trazer insights e fazer essa provocação, que é, né? É muito falado sobre inteligência artificial, né? Então a gente sabe, todos os dias tem alguém, uma live, uma palestra falando de inteligência artificial, mas a gente sabe que sem os dados precisos, sem os dados bem estruturados, a gente não consegue trabalhar de forma. A inteligência artificial não vai conseguir trabalhar com aqueles dados bagunçados, né? Então, quando a gente fala, vem de uma linha de pensamento em automação, hiperautomação, input de dados, integração, rastreabilidade, a gente começa a fazer uma mineração desses dados, começa a ter uma estruturação desses dados e a gente começa a poder trabalhar com esses dados de forma muito mais estratégica. E eu consigo gerar atores de IA fazendo insights ali dentro, fazendo análise dentro, a partir desses dados que foram imputados ali dentro, né? Então, aqui diz, né? Não é mais uma tendência, é uma prioridade estratégica. E a gente sabe, os dados estão aí, tem artigos que diz que 90% das empresas já estão priorizando, né? Trabalhar com a inteligência artificial, mas a gente também sabe que não adianta só ter a inteligência artificial se a gente não tem todos esses dados estruturados, né? Então, e não só estruturados, mas organizados, porque acaba que a gente vai estar, se a gente não tem um dado estruturado, uma organização dessas demandas, desses processos, a gente vai estar sempre automatizando o caos. E o resultado de automatizar o caos é justamente, né, a gente não ter de forma assertiva todos esses dados para serem trabalhados ali, seja como uma inteligência artificial, ou enfim, só como uma análise a partir daqueles dados imputados também, tá? E o que a gente costuma ver na prática, né? Então, na nossa linha de pensamento, de raciocínio aqui hoje, é justamente isso, né? A gente entender que a gente tem processos que ainda costumam ser efetuados de forma manualmente, ou seja, né? Tem alguém no meu setor que está assinando de forma automática, ou tem alguém no meu setor que está pegando dado de um sistema e transitando para outro sistema de forma automática, que é justamente, né? Aqui que diz no slide a falta de integração entre os sistemas, os profissionais sobrecarregados, porque eles estão fazendo tarefas repetitivas, ou então, né, preenchendo um Excel que passa por várias pessoas por e-mail. Então, ele está fazendo esse preenchimento, mas ele não consegue ter a rastreabilidade do final daquele processo finalizado. Então, acaba que ele fica sobrecarregado, né, no sentido de estar sempre buscando ali o resultado final de forma descentralizada, porque ele não tem um local para consulta, né, ele acaba imputando o dado e passando para a próxima pessoa. E também os indicadores que chegam tarde demais, ou seja, né, ou eu levo muito tempo para fazer uma análise de um relatório, ou eu levo muito tempo para fazer um dash específico, ou eu preciso estar buscando em vários sistemas para que aí sim eu consiga ter uma resolução daquele, seja daquele problema, ou enfim, seja daquela resolução de dados realmente, né? Do que a gente vem tratando dentro do negócio, tá? E essa é a prática, é o que costuma ter entre as empresas, né? Então, por atuar de frente com os clientes quando eles falam sobre automação, sobre processos, hiperautomação, a gente acaba se deparando com esses cenários, né? E o Senior Flow vem justamente para que a gente possa mitigar isso, né? Comece a trabalhar, seja num processo simplificado, num processo complexo, seja numa transição de dados entre sistemas, seja no input de um dado que eu quero registrar lá dentro de um meu módulo específico, isso tudo de forma automática, sem que eu precise pegar esse dado, analisar ele, digitar lá dentro, sem que eu precise estar fazendo isso de forma repetitiva, porque o sistema ele garante sempre, né, essa entrega desse dado ao final, né? E aí é justamente isso que vem a hiperautomação, né? A gente trabalhar de ponta a ponta aquela demanda, seja numa análise durante o processo, seja no input de um dado, seja que ele faça uma pesquisa externa e traga esse dado para dentro, ou enfim, ele busca um dado dentro de um sistema e ao final eu preciso registrar toda essa tratativa dentro de um módulo, dentro de um sistema tanto sênior como externo, né? Então, é importante que a gente venha com esse pensamento aqui quando a gente fala de senior flow e também olhe, né, para dentro do nosso negócio e consiga ter esse olhar crítico de processos, de demandas que ainda costumam ser ali feitos de forma manual, ou então até mesmo de forma repetitiva, né? E digo repetitiva até no sentido de aprovações que a gente costuma ter, né? É muito comum diretores, gestores terem que fazer aprovações de forma repetitiva todos os dias, dar um de acordo via e-mail, e além disso a gente perde toda a rastreabilidade, né? De quando a gente faz isso via e-mail, enfim, até mesmo no papel. E bom,
O dilema é claro, né? As ferramentas existem, a expectativa existe, e o que falta é realmente transformar tudo isso em produtividade. Aqui a gente falou bastante sobre a parte de processos de automação, da tarefa repetitiva, mas nada disso vale se eu ainda vou ter que imputar esse dado no final manualmente, né? Nada vale eu ter um processo orquestrado se ele está bagunçado na base, eu não sei justamente para quem tratar, quem que trata, quais são os dados que eu preciso tratar ali dentro, né? E quando a gente converte isso para uma estrutura, quando a gente converte isso para um local onde eu vou ter a visão dos meus processos, onde eu vou entender quem que está tratando, eu vou entender quais são os dados imputados, ou enfim, né, qual documentação que foi trabalhada ali dentro, eu consigo transformar isso em produtividade e eu consigo ter, né, essa pessoa que estaria ali fazendo tudo manual de forma muito mais estratégica, atuando dentro do meu negócio, dentro do meu departamento também, tá? E bom, né, Gartner diz uma questão muito interessante aqui sobre a parte de hiperautomação. E é bem isso que eu venho falando, né, desde que a gente começou aqui a live, que não é mais só a automação, que é a automação de um processo individual, né? A automação de um documento, a automação de uma aprovação, a automação de uma solicitação de crachá. E sim, ele fala sobre a hiperautomação, que é justamente orquestrar a minha demanda, orquestrar o meu processo de ponta a ponta para que eu amplie o potencial ali do meu colaborador que está tratando aquela demanda, para que ele possa ter um olhar estratégico para o trabalho dele e pode identificar melhorias e não só ficar fazendo aquele processo diário repetitivo que vem há anos e ninguém consegue mudar, né? Então ele traz essa questão da hiperautomação estar ali atrelada de ponta a ponta e aqui a gente tem algumas ferramentas que conseguem trabalhar por baixo dos panos, justamente, né? Então, o usuário final, meu colaborador da ponta, minha área de negócio, não vai ter a visualização de um RPA ou, enfim, né, de um BPM. Ele vai estar tratando aquele processo e, por baixo, as ferramentas vão estar orquestrando ali, garantindo, né, seja com a inteligência artificial fazendo alguma análise, né? Então, eu tendo um ator ali gerando um insight, ou, enfim, gerando um relatório para os envolvidos daquele processo. A parte de PES, que é a parte de integração, né? Então, eu vou ter um motorzinho de integração buscando, transitando os dados, fazendo alguma pesquisa em algum site externo, trazendo esses dados para dentro, trabalhando com a parte de notificação, a mineração de dados também, né? Que está muito atrelado com a parte de BPM. Então, no BPM, eu vou imputar sempre esses dados, vou tratar esses dados aqui dentro, vou garantir que esses dados tenham um registro dentro do meu sistema, ou enfim, vou garantir que esses dados sejam trabalhados com a inteligência artificial. A parte de low code, olhando para a área de negócio, né? Hoje a gente sabe como está bem, o mercado está bem aquecido com a parte de desenvolvedores, então quando eu entrego essa autonomia para a minha área de negócio, ela consegue ter esse olhar muito mais crítico e estratégico para o dia a dia deles e conseguem pensar em possibilidades de hiperautomação ali dentro, né? E também o RPA, né? O RPA a gente diz muito na questão dele estar por baixo dos panos fazendo a atuação e não o RPA que a gente vê em telinha, né? Então, Gartner traz justamente esse conceito e traz essas ferramentas que seria justamente, né, a suíte de ferramentas para uma hiperautomação. E claro, isso não vai ser impactado para o usuário final, né? O usuário final, ele vai ter ali o input dos dados via formulário, ele vai ter uma inteligência artificial fazendo um insight para ele, gerando um relatório para ele, ou fazendo buscas com um ator da inteligência artificial dos sistemas dele e trazendo para dentro de um processo para que ele possa ter um olhar muito mais estratégico, tá? Então, aqui é justamente para a gente brifar nessa questão de hiperautomação e a gente olhar para as ferramentas que vai decorrer aqui na live e a gente ter esse olhar de que, bom, eu não preciso ter somente uma automatização de um processo de aprovação. Se esse meu processo de aprovação ele precisa fazer uma consulta dentro de uma regra de negócio, dentro de uma tabela de metas, por exemplo, enfim, né, algo bem específico e particular de vocês, a gente vai estar orquestrando sempre com algumas ferramentas para que a gente garanta, né, todo o teu processo hiperautomatizado, né, não só automatizado de forma individual, que daí a gente garante realmente de ponta a ponta, né? E bom, aqui a gente entendeu ali um pouco sobre hiperautomação, para trazer um pouquinho de insight para a gente. E o Senior Flow, né, o nosso antigo X-Platform, são essas ferramentas que vão auxiliar na nossa produtividade. Elas podem atuar de forma individual, como elas podem atuar de forma em conjunto, que é justamente garantir isso de ponta a ponta, né?
Então, olhando aqui, a gente tem esse infográfico que traz, né, departamentos. Então, ele me traz área de suprimentos, área de TI, financeiro, logística, comercial, área de produção e como as nossas ferramentas conseguem estar orquestrando em conjunto. Então, eu tenho a parte de suprimentos com o Connect, então eu consigo transitar os dados ali de integração, consigo trazer questão de banco, questão de arquivos, texto, enfim. O GED sendo responsável por orquestrar a parte de armazenamento e não só armazenar o documento e esquecer o documento lá dentro, né? Eu fazer uma gestão desse documento, seja no versionamento, seja numa expiração, seja se o documento se torna obsoleto, ou até mesmo, né, a questão de visualização, quem que vai estar visualizando aquele documento. A gente traz aqui o BPM, né, muito atrelado à área financeira, à área comercial, à área de RH. Então, o BPM vai ser responsável por orquestrar os processos, e é justamente isso, né? Processos do mais simples, seja uma solicitação de crachá, a um processo mais complexo, seja um cadastro de fornecedor, um cadastro de itens, ou enfim, né, um processo que envolve sistemas terceiros que eu preciso fazer essa consulta, tá? E o Sign é nossa ferramenta de assinatura digital, então ele é o responsável por orquestrar, né, a parte de assinar o documento e armazenar o documento aqui dentro. E também, né, o BPM aqui é atrelado à área de RH, que é muito comum, né, a questão de solicitação de colaborador, enfim, né, a requisição que chega até o RH é muito comum a utilização. E aqui é justamente para dar um overview de como as nossas ferramentas se complementam, né, aos departamentos, então não são ferramentas voltadas somente à área do RH, ou enfim, né, somente à área de TI, que pela sua complexidade, não é nada disso, né? Então eu tenho tanto a área de negócio desenvolvendo processos dentro do meu BPM, como eu tenho a área de TI desenvolvendo integrações complexas, robustas, que vêm de outros sistemas também, tá? Então aqui realmente para a gente ter uma visualização das nossas ferramentas. E bom, aqui a gente entendeu como elas se encaixam nos departamentos, aqui a gente vai entender o que é cada ferramenta de forma individual, tá? O BPM, por sua vez, ele é uma ferramenta responsável por orquestrar processos. E quando a gente diz orquestrar processos, é justamente qualquer processo dentro da minha empresa. Então, hoje eu tenho clientes utilizando um processo de BPM para uma solicitação de marketing, seja para uma devolução de um item, cadastro de fornecedores, cadastro de produtos. Ele pode estar atrelado, né, a sistema sênior, módulo sênior especificamente, como um gatilho, ou ele pode ser um processo que não tenha necessidade de nenhuma integração com nenhum sistema, né? Seja a solicitação de crachá, por exemplo. Eu não preciso vincular isso com nenhum sistema para que eu possa liberar a solicitação. E nesse meu slide ele traz aqui uma central de tarefas que é justamente, né, essa visão que a gente vai ter do nosso processo e justamente os dados que a gente vai ter por estar trabalhando com uma ferramenta que vai estar orquestrando as minhas demandas dentro do meu departamento, enfim, né, dentro do meu negócio. Eu vou ter uma visão centralizada de todas as pendências atreladas, seja um usuário, um departamento, ou enfim, atrelados a um processo específico. Eu consigo delegar, né, ou seja, um colaborador ficou ausente, eu consigo transferir essa tarefa para que outra pessoa possa tratar, ou muito comum, né, eu posso transferir essa tarefa para um departamento para que ele possa fazer a tratativa ali dentro. E claro, né, tu vai fazer toda uma gestão de tudo que está pendente ali dentro do teu departamento e aí você consegue ter uma visão, né, e você consegue entender com esses dados justamente, bom, meu processo está muito burocrático, o que eu consigo refinar aqui para tornar muito mais fluido, né, aquela solicitação. E aí a gente tem essa carinha da central de tarefas, que é uma parte do BPM, onde a gente faz a solicitação e faz essa orquestra, né, e faz a gestão de tudo que está pendente ali dentro também. A gente traz aqui também a parte de monitoramento que eu mencionei para vocês, né? Então eu consigo ter uma visão muito mais estratégica do que está acontecendo no meu departamento, dentro da minha hierarquia, por exemplo, e eu consigo tratar essa demanda aqui dentro também. E claro, né, além da facilidade da construção de um processo. Acho que é bem importante estar claro para vocês que quando a gente fala de processo, a gente está falando de construir o processo de vocês dentro de uma ferramenta. Então, Karen, o meu processo aqui ele acontece via Excel, onde eu passo por vários departamentos, e cada departamento vai imputando esse dado e ao final eu gero um relatório. Aqui é justamente isso, né? Nessa minha tela eu tenho uma construção de um processo. Então, eu tenho a etapa que vai ser a solicitação, a etapa que vai passar lá pelo RH, ou então a etapa que vai passar pela área de TI, pelo almoxarifado, pelo SESMIT, e aí eu vou designando essas tarefas aqui dentro. Então, quando a gente fala de BPM e a gente fala de processo, a gente fala de designar uma tarefa de forma automática para que uma área possa tratar. E essa área recebe essa tarefa, recebe uma notificação. A gente trabalha com SLA, né? Então, a área de TI tem tantos dias para fazer uma ação naquela solicitação. E a gente vai trabalhando com a ferramenta justamente nesse sentido, né? Designar as solicitações, designar as tarefas para que
cada departamento possa tratar, e a partir disso a gente consegue ter essa identificação, né? Quanto tempo que ficou uma tarefa em um departamento, ou enfim, quanto tempo levou para que eu possa finalizar um processo de BPM também, tá? Bom, então aqui a gente entendeu, né, o BPM, que é esse grande orquestrador, então ele pode tanto trabalhar na parte, né, de um processo simplificado, um processo complexo, um processo intermediário, consigo trabalhar com dados do sênior, ou seja, trazer um cadastro de um colaborador, trazer algum dado que já está, né, registrado dentro do sistema, trabalhar esse dado, ou seja, eu preciso de uma aprovação, ou até mesmo, né, usando o cadastro de fornecedor. Bom, para cadastrar um novo fornecedor, eu preciso que uma pessoa específica faça uma aprovação, uma análise. Então, eu consigo designar essa tarefa para que seja ali feita a aprovação ou não daquela demanda, né? E o BPM vai ser esse grande orquestrador e, claro, né, tendo essa facilidade de desenvolvimento. Então, é sempre muito importante a gente entender o quanto está maduro o processo, né, daquele departamento que a gente vai querer fazer uma automatização, quais são as áreas envolvidas ali dentro, e quem que vai tratar aquelas demandas ali, né? E aí a gente consegue construir de forma facilitada aqui dentro da minha estrutura de BPM também. E justamente esse GIFzinho aqui é a tela, né, de desenvolvimento, né, que pode estar atrelado com a área de negócio ou também com a área de TI. Então, é importante a gente entender que é uma ferramenta que tem uma facilidade realmente em desenvolvimento ali dentro, tá? E bom, partindo para a nossa próxima ferramenta, a gente vai falar do GED, que é o nosso responsável por orquestrar a documentação. E eu digo orquestrar não só no sentido de largar o documento e nunca mais fazer nenhuma movimentação ali dentro, né? Hoje eu tenho a possibilidade de ter um acesso controlado, ou seja, né? Quem que vai ter acesso ao que é ali dentro? Posso fazer isso uma permissão em massa, ou seja, né, o papel RH, todo mundo do RH vai ter acesso, ou posso fazer essa separação de forma individual por usuário. Consigo trabalhar com a gestão, né? Então, publiquei um contrato, eu preciso revisitar esse contrato do meu cliente daqui a 6 meses. Consigo trabalhar com prazo de expiração, então eu recebo essa notificação com antecedência, consigo trabalhar ali em cima. Refiz aqui, coloquei um aditivo desse meu contrato, consigo imputar esse novo arquivo ali dentro, ou enfim, né? Fiz uma nova versão do contrato, consigo trabalhar com versionamento também. E ele pode estar transitando toda essa parte de documentação, tá? E documentação não só sênior, não só do colaborador, né? Eu consigo trabalhar com a parte de jurídica, a parte comercial, né? Confecção de contratos. Eu publiquei, eu vou, antes de publicar um documento aqui dentro, eu quero que passe pela minha gestora para que ela faça uma revisão daquele documento. Consigo atribuir um revisor aqui também para que ele dê esse duplo check antes de publicar o documento dentro daquela estrutura, tá? Então, ele realmente é uma ferramenta que vai estar orquestrando e fazendo a gestão da documentação e não só sendo um local de armazenamento que eu vou esquecer aquele documento, tá? Então, é importante a gente ter essa ideia aqui do nosso GED e também, né, trazendo o que é muito comum também ser utilizado, o GED ser utilizado para a parte de colaborador, né, como um dossiê do colaborador, ou também um dossiê de cliente, né, então tudo que está atrelado àquele cliente está dentro da estrutura do cliente X, ou do colaborador, tudo que está atrelado ao colaborador está dentro da matrícula dele, e aí seja tanto a documentação do período ativo, como a documentação, né, de rescisão, o kit admissional, tudo que é trabalhado daquele colaborador fica armazenado ali dentro e traz essa facilidade que é justamente, né, tive algum problema na busca desse documento futuro, eu consigo fazer uma busca rápida e já achar a documentação da matrícula X do colaborador, tá? Então, é importante a gente ter esse olhar aqui para o GED no sentido de que ele vai fazer essa gestão da documentação, vai me trazer lembretes, vou conseguir trabalhar com a parte de versionamento, consigo trabalhar com a parte de revisão também, e claro, né, o que é mais importante de quando a gente fala sobre ter uma documentação em nuvem, que é a parte de segurança desses dados, né? Garantir que cada departamento tenha acesso efetivo àquilo que convém, ou seja, né, o RH vai ter acesso somente à parte de colaboradores, a diretoria somente à parte de contratos, a área comercial somente à parte de contratos dos clientes da carteira de cada executivo, enfim, a gente consegue ir trabalhando toda essa parte de permissionamento aqui dentro também, tá? Controle de versões, que eu mencionei para vocês, né? Então, traz toda a parte de rastreabilidade das versões ali dentro. O que é bem legal que ele trouxe aqui nesse GIFzinho é um histórico, né? Então, publiquei um documento e acabei não fazendo a parte de permissão. Eu consigo verificar quem que acessou aquele documento, se ele movimentou, ou seja, se ele baixou o documento, se ele excluiu o documento, tudo isso eu consigo ter uma rastreabilidade aqui dentro também, tá? Então, além do histórico da versão do documento, eu tenho um histórico de acesso daquele documento específico também. E com isso a gente consegue trabalhar
trabalhar ali de forma muito mais assertiva, né, com as permissões de cada usuário para ter acesso. E também, né, é muito comum aquelas documentações que todo colaborador pode ter acesso, né, a gente diz documentos públicos. Então, eu poderia publicar aqui termos de ética e conduta, né, políticas internas, para que o meu colaborador possa acessar e tenha um fácil acesso também, para que não precise ficar solicitando ali para o gestor, enfim, para a área do RH também, tá? E aí a gente consegue trabalhar com a parte da documentação pública também, né, para que o colaborador possa ter um fácil acesso. E bom, quando a gente fala de documentação, ali a gente falou muito da documentação para ser armazenada, fazer gestão, a parte de confecção de contratos. A gente sabe que tem a documentação que eu também preciso fazer uma assinatura, né? Com isso, a Senior tem o Sign, que é a nossa ferramenta de assinatura. Então, a nossa ferramenta de assinatura, ela é nas duas modalidades, tanto com o certificado digital. Hoje, o nosso certificado digital, ele é o A1, e também de forma eletrônica, e ambos têm respaldo jurídico, né? Então, ambos são ferramentas com validade jurídica se eu tiver um problema futuro para comprovar em juízo, etc. Né? Aqui nesse slide a gente traz inicialmente a parte da caixa de entrada. A caixa de entrada é uma funcionalidade bem legal do nosso Sign, que é justamente o local onde vai estar todas as pendências de assinatura daquele usuário. Então, ela é uma funcionalidade que foi lançada recentemente, que faz justamente esse processo, né? O que está atrelado para mim como usuário para poder fazer a assinatura? Antes a gente tinha um processo de ter que estar abrindo o e-mail para ver tudo que estava pendente. Olhando isso em escala, olhando em quantidade, a gente acabava se perdendo ali nas pendências como e-mail. E a caixa de entrada é muito parecida com uma caixa de entrada de e-mail, então ele vai trazer todas as pendências e eu consigo assinar com poucos cliques toda a documentação. Olhando isso para gestores, área de diretoria, a parte comercial, que tem um alto volume de documentação, aqui traz uma facilidade realmente nessa assinatura aqui ser em lote e também nessa centralização de pendências de documentação, tá? E claro, né, como eu mencionei, a parte do certificado digital. Então, ele sempre vai me trazer no rodapé desse meu documento quais são os envolvidos que assinaram aquele documento, a geolocalização, o IP da máquina, a forma de autenticação, e até trazendo um spoiler aqui nesse formato de autenticação, né? Até dezembro a gente vai fazer o lançamento da assinatura com reconhecimento facial. Hoje a nossa assinatura tem as duas modalidades, né, com certificado ou sem certificado, e também vai ser lançado com reconhecimento facial. E aí, quando a gente faz a assinatura com reconhecimento facial, ele vai trazer nesse meu print aqui a foto. Ele vai trazer a foto de quem foi o signatário que assinou ali dentro, né? E com isso a gente traz mais segurança também. E também é muito mais prático a gente fazer uma assinatura com reconhecimento ali, ou de que forma digital, né? Depende muito ali da empresa, muito do perfil do signatário, seja do meu colaborador, enfim, né? Em questão de acesso à tecnologia. E tendo o reconhecimento realmente traz uma facilidade ali no dia a dia, tá? E bom, aqui ele traz também a parte de gestão de envelopes. O gestão de envelopes é justamente onde a gente vai fazer os disparos, né? Então, eu consigo ter um envelope com 10 documentos, 5 documentos, e enviar para o signatário, como eu consigo ter um envelope com um documento para mais de um signatário. Então, eu consigo fazer essa orquestra e também consigo ter vários envelopes de forma individual e fazer um disparo em massa também para poder facilitar. Claro, a gente consegue ter hiperautomações aqui dentro, né? Ah, Karen, lá dentro do meu HCM eu gero relatórios que eu preciso semanalmente coletar assinatura. Eu consigo ter gatilhos lá dentro do meu HCM para que ele faça um disparo automático. Ou enfim, é de um outro sistema externo que vem esse documento. Consigo trazer de forma externa esse documento para que ele já faça o disparo de forma automática, evitando eu ter esse trabalho manual que é preencher um envelope, colocar os dados, colocar os signatários. Se eu já tenho isso pré-definido e é um padrão, seja mensal, semanal, diário, que eu preciso coletar assinatura, eu consigo ter uma hiperautomação sendo um motor ali dentro e garantindo, né, esses disparos, e a gente consegue trabalhar com uma parte, né, isso vai ser em real time, isso vai ser a cada 3 horas para que eu possa coletar assinatura, ou enfim, toda vez que eu for gerar um relatório X, eu quero que já caia para uma assinatura. Então, a gente consegue trabalhar com essas hiperautomações conforme o processo de vocês ali dentro, tá? Conforme a estrutura de vocês, né, basicamente. Bom, então aqui a gente entendeu, né, a parte de assinatura, a parte de orquestra de processos, a parte de armazenamento de documentação, não só a parte de imputar o dado, né, do documento, mas sim fazer uma gestão dele, né. Trouxe aqui para a gente poder falar um pouquinho mais também da parte de integração, né. Hoje o Connect é a nossa plataforma IPES, a nossa ferramenta responsável por orquestrar integração entre sistemas internos ou sistemas externos, ser o nosso motor de inteligência artificial, então o Connect ele tem uma funcionalidade que é ter atores de IA
tanto gerando insights, atrelado a uma parte de BPM, ou enfim, atrelado a um módulo específico, tá? E aí o Connect vai ser essa ferramenta de orquestra aqui dentro. O Connect, ele está bem atrelado também à parte de logística, à parte de integrações entre sistemas, e sistemas externos entre si, tá? Não precisa estar vinculado a um sistema sênior para que ele possa executar a integração. E aqui tem a telinha dele também, né? Então, a gente consegue ter uma integração rápida e facilitada, a gente consegue criar APIs. É muito comum clientes terem sistemas que não têm API ainda, né? Ou sistemas antigos que não têm API, então o Connect ele pode ser esse intermédio, fazendo a criação de APIs ali dentro, ou então a parte de integração com banco, né? Banco a banco, ou com arquivo, enfim, ele vai ser essa orquestra de integrações ali dentro, trazendo a facilidade no dia a dia. Hoje a gente sabe, né, olhando para a área de TI, o esforço que é manter as integrações rodando e manter isso de forma muito rápida para fazer uma correção de uma integração quando dá erro. Aqui o Connect ele vai ser justamente isso, né? Então, eu vou fazer essas criações de API de forma facilitada, vou conseguir ter o monitoramento de toda a minha integração e se a minha integração em algum momento dá um erro, ele me traz exatamente na linha de código, né, na linha que aconteceu o erro ali, para que eu tenha muito mais tempo de ação da minha área de TI do que costuma ter quando é feito manualmente, né? Então, manualmente eu preciso fazer uma busca, fazer teste para entender em qual parte está dando erro. Aqui o Connect ele me garante esse dado muito mais preciso e muito mais rápido também. E para a área de negócio, o impacto é isso, né? A rapidez, a velocidade da área de TI, tratando aquela demanda de correção, de integração entre os sistemas que eles estão trabalhando, tá? Às vezes fica um pouco, né, distante ali da área de negócio de como o Connect consegue apoiar e é justamente nessa linha. E aqui eu trago, né, a parte de monitoramento, então eu consigo ter o acesso aos dados da integração, então, uma integração e dessa integração 5 vezes funcionou e 3 não. Ele vai me trazer esse dado aqui dentro também. Eu consigo ter logs detalhados, né, então os erros e o acompanhamento desses fluxos. Consigo fazer uma gestão de todas as minhas integrações, não precisa ser uma única integração, então, eu tenho alguns sistemas satélites que eu faço as integrações, eu preciso ter um local de armazenamento, consigo migrar todas essas integrações aqui para dentro do Connect também. E, claro, né, toda uma visibilidade completa, seja das integrações ocorrendo, seja dos fluxos que eu já criei de integração, seja de fazer deparas, né? Então, eu preciso fazer um deparo, eu consigo fazer um deparo aqui dentro, consigo trabalhar com a minha inteligência artificial aqui dentro. Então, eu já tenho um fornecedor de inteligência, consigo atribuir ele aqui dentro e fazer esses prompts para que ele possa trabalhar e ele possa fazer as buscas dentro do meu sistema também, ou enfim, né, dentro de alguma integração específica, tá? E essa aqui é a carinha dele ali para que a gente possa ter essa visualização. E também a parte de painel de supervisão, que eu acho isso aqui bem interessante. Isso aqui é um diferencial chave quando a gente fala de Connect, quando a gente fala de áreas de TI que não fazem nenhuma gestão ali dentro, eles conseguem ter essa visualização muito mais rápida e também ver a performance, né? Então, ter esses dados também é importante. Assim como eu falei lá no início, não adianta a gente só ter a inteligência artificial, mas se a gente tem dados, a gente consegue trabalhar com esses dados aqui também. E com o Connect é a mesma coisa no mesmo sentido, né? Lá no BPM a gente olhou na parte de processos, quem que trata, tempo, quanto tempo leva para fechar um processo. E com esses dados eu posso trabalhar com a inteligência artificial aqui dos meus atores do Connect, para que eles possam gerar insights a partir de um processo que foi startado via BPM. E aqui só para a gente ter uma visualização de como seria, né, as ferramentas de ponta a ponta atendendo ali em conjunto, né, com o Connect, sendo esse grande orquestrador ali dentro, tá? Bom, então aqui a gente falou já de BPM, de Sign, da parte de armazenamento, né, a orquestra, a gestão da documentação, a parte da integração e como ela consegue auxiliar isso atrelado às nossas ferramentas de forma, né, unificada ou, enfim, atrelado aos sistemas que a gente já tem e já quer ter uma centralização ali das integrações. Eu trouxe aqui um slide bem bacana para a gente ter uma noção, né, de como que está o Senior Flow com as integrações Senior, com os meus módulos que eu já tenho contratado, tá? Olhando para a parte de BPM, então a gente está tanto na parte do Mega, na parte de RP, a parte de HCM, a parte do UAU, a Hipnobox também, a parte de CRM, então a gente consegue orquestrar e estar integrado a esses módulos que hoje você já tem dentro de casa. A parte de GED é a mesma coisa nesse mesmo sentido, né? Ai, Karen, gerei lá um relatório que eu preciso armazenar dentro da pasta do colaborador X. Eu quero que isso sempre ocorra de forma automática. Toda vez que eu for gerar esse documento, eu quero que ele já caia de forma automática para o meu colaborador, para a pasta do colaborador. Eu consigo fazer esse disparo automático, né? Ter APIs ali rodando como motor para que ocorra esses disparos para uma pasta.
ou enfim, né, quero coletar uma assinatura antes que vá para o armazenamento, então eu consigo ter essa orquestra também, e essa inteligência para que ele faça o disparo para aquele signatário envolvido, atrelado àquele documento ali dentro, tá? E o sign é a mesma coisa, né? Então, hoje a gente já está lá no ASO, né? Então, quando o médico gera o ASO para assinatura, ele já consegue assinar com o certificado, o colaborador já consegue receber isso de forma digital e já fazer uma assinatura digital, então não precisa mais coletar isso no papel, armazenar dentro de uma pasta, né, dentro do prontuário do colaborador. Isso eu já tenho já integrado nativamente, já rodando. Hoje a gente tem a parte de assinatura no painel de férias, na parte de admissão digital, então por baixo, né, desses módulos, a nossa tecnologia já está rodando, então quem já tem uma admissão digital já tem um contato breve ali com o nosso Sign, então é muito parecido a experiência, com a parte do Conviva na questão de certificado, admissões no JobConvo, né, olhando para a parte de RPX no receituário agronômico também, então o Sign já está atrelado ali dentro, para o Mega, para a parte do UAU também, tá? E aqui é só um mapa para dar um norte de como a gente consegue aplicar isso olhando para dentro de casa, olhando para dentro do Sênior, e também a gente, né, abrir o leque de possibilidades. Ai, Karen, eu gero um relatório dentro do meu sistema aqui, eu quero que esse relatório caia para dentro de uma estrutura de armazenamento, ou eu quero que esse relatório caia para uma assinatura, né? E os signatários são internos, externos, então eu consigo trabalhar tudo isso aqui dentro também, tá? Então não é impeditivo eu trabalhar de forma agnóstica com as ferramentas que eu apresentei para vocês aqui hoje, tá? E bom, né? Aqui a gente falou sobre ferramentas, sobre hiperautomação, trouxe alguns cases aqui para que a gente possa visualizar como que os nossos clientes já estão executando, já estão desenvolvendo com as nossas ferramentas, né? Trouxe a Minister, que é uma empresa de segurança e serviços, né? Muito parecido com o Urbank, ali no sentido de ter vários colaboradores espalhados pelo Brasil, e eles fazem toda essa parte de gestão de solicitação através do BPM. E o Milton, até participei desse depoimento que ele fez, né? Ele disse, né, que tudo era descentralizado. Então, chegava a demanda para ele na matriz que fica em Florianópolis, via e-mail, via papel, né? Então, quando deixava um papel ali dentro, ele não conseguia fazer uma rastreabilidade de quanto tempo levou aquela solicitação. E com isso, ele faz essa utilização do BPM para ter essa rastreabilidade tanto de entrada de demandas, né, de requisições que chegam para a matriz, como a rastreabilidade, quanto tempo levou, até mesmo a questão de distribuição de ferramentas, né? Então, ele consegue ter essa rastreabilidade, fazer essa consulta em estoque, validar, se precisa comprar, ele já consegue direcionar isso para o time de compras. Então, ele consegue orquestrar tudo isso dentro do BPM e justamente, né, o processo diário dele hoje depende de uma ferramenta de BPM sendo o grande responsável dessa orquestra. Se não tem o BPM, ele não tem como receber essas solicitações, ele não tem essa rastreabilidade, né? Então, ele colocou justamente o BPM para fazer essa rastreabilidade e ter todos os dados para serem trabalhados também. Trouxe aqui da Kinross também, então hoje eles têm mais de 60 fluxos ativos e passam de 28 mil solicitações em 2025. Aqui é a mesma questão, né? Então, eles utilizaram o BPM como a porta de entrada de solicitação de demanda e vejam, são 60 fluxos. Provavelmente vocês têm em um departamento 10, 15 fluxos que acontecem de forma manual, né? E aqui eles estão falando de 60 fluxos já dentro de uma ferramenta, dentro de uma estrutura e dentro de uma rastreabilidade e com uma questão de, né, a extração dos dados daqueles fluxos que são trabalhados ali dentro da ferramenta, tá? Também legal de ter esse olhar também, né, em questão de quantidade, em que o cliente utiliza a ferramenta. E temos o caso da Unicred. A Unicred ela tem um fluxo de solicitação de reembolso de babá, se eu não me engano. Isso era feito tudo manualmente, solicitando ali para o RH, e eles conseguiram trazer para a gente essa questão de ROI, né, em questão de horas. Então, são 546 horas em 6 meses em um único processo que eles conseguiram economizar. Então, é bastante coisa. Pensa que teria uma pessoa, né, de benefícios somente respondendo aquela demanda. Quando a gente faz isso via BPM, cria uma padronização, a gente cria um padrão, né? Então, são os dados daquele formulário onde vai ser imputado pelo colaborador. A próxima etapa já é padronizada, vai lá para uma área de benefício para poder fazer a aprovação, depois vai para o financeiro para fazer o reembolso, e a gente consegue ir designando essas demandas ali dentro também, tá? Bom, a ideia, né, hoje era realmente a gente falar. Eu não sei se tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver se tem uma pergunta aberta ali. Acho que não, né? Tô só abrindo aqui para ver. Ah, Na indústria, é comum termos processos complexos que vão de chão de fábrica até áreas administrativas de atendimento aos clientes.
Como o Senior Flow pode apoiar o setor a integrar essas etapas e aplicar hiperautomação para ganhar mais eficiência e competitividade? Boa pergunta, tá? Até aproveitando a questão de cases. Bom, o colaborador que está lá na ponta, ele pode ter acesso a fazer solicitações, então ele poderia ter um tablet, um totem ou via celular fazer a solicitação daquela demanda. O que a gente ganha de tempo aqui, né? Ele não precisa sair do posto de trabalho dele, parar por mais de 30 minutos, 1 hora, e ir até uma pessoa para poder fazer a solicitação e depois retornar ao posto de trabalho. Ele pode fazer isso via celular, abrindo via web, fazer a solicitação daquela demanda e continuar o trabalho dele ali dentro. E aí, essa tarefa já é designada, seja para o gestor dele imediato, então o gestor dele imediato já consegue trabalhar ali em cima daquela demanda e fazer a tratativa e depois dar a devolução da demanda para que ele possa, fui aprovado, ou enfim, aquela minha requisição foi atendida, tá? Então, a gente consegue tanto atender quem está no chão de fábrica, como a parte administrativa, e o ganho é justamente no operacional, no sentido de não levar tanto tempo para que eu possa tratar uma demanda. Ou, enfim, né, eu ter que imputar um dado que vai passar por várias áreas e eu não ter rastreabilidade de que aquelas áreas trataram ali dentro, tá? Então, a gente vai ganhar eficiência em questão de tempo, ganhar eficiência em questão de solicitações, ganhar eficiência em questão de entender o que o meu colaborador está trazendo também de solicitação, seja de uma nova solicitação de novo benefício, enfim, né, cancelamento de benefícios, ou enfim, né, até mesmo usar o BPM para sugestão. Então, a gente pode ter o BPM como um centralizador de comunicação entre o RH e o colaborador, não tirando o papel humano, mas a gente tendo uma rastreabilidade desse dado também, tá? Então, na indústria é bem comum nesse sentido mesmo, né? O meu colaborador, ele ter essa autonomia para poder fazer as solicitações, isso já ser designado para o gestor imediato dele, ou enfim, para um departamento específico, e a gente ganhar tempo nesse sentido também, para que ele não precise parar por muito tempo e ir até uma pessoa específica fazer a solicitação, e essa pessoa vai precisar pedir uma aprovação, enfim, né, vai ter que passar por uma outra pessoa. Então, quando a gente fala isso no manual, é muito comum, né? Vou até uma pessoa, ela me passa para outra pessoa. E aí a gente vai passando de pessoas até ter, ao final, né, realmente aquela tua solicitação tratada, tá? E o legal disso também, que se eu faço uma solicitação de um BPM, né, que vai ter uma hiperautomação, que vai ter um motor trabalhando ali dentro também, não só o input do dado, eu consigo ter esse dado que foi solicitado, aprovado e tratado lá dentro do meu sistema novamente. Então, solicitei um novo benefício, consigo atrelar esse mesmo dado lá para dentro do meu módulo de benefício. E aí eu já ganhei uma hiperautomação nesse sentido, né? O meu colaborador, que é responsável por tratar aquele benefício, ele só fez a aprovação e fez a análise. Agora, o input desse dado dentro do sistema vai de forma automática. E depois eu consigo trabalhar com esses dados, com insights, com a minha inteligência artificial atrelado ali dentro também, tá? Eu espero que tenha respondido ali a pergunta em questão de competitividade e eficiência, mas é justamente, né, a gente sair do que a gente costuma fazer de forma repetitiva e manual para dentro de uma estrutura onde a gente vai ter a padronização desses dados, ou seja, né, o meu colaborador não vai pedir mais de qualquer jeito aquela solicitação. Eu sei que para solicitar um benefício são esses dados, para cancelar um benefício são os dados, ou enfim, né, a solicitação de algum item, algum material específico é uma padronização. A gente tem essa eficiência em padronizar esses inputs, a padronização de quem vai tratar aquela demanda, quais são as áreas envolvidas ali dentro, e também o registro, né, se esses dados que foram trabalhados dentro de um processo precisam estar dentro de um módulo, precisam estar dentro de um sistema. E a gente já faz o input de forma automática também, tá? Então, espero ter respondido. E a ideia aqui, pessoal, era justamente essa, né? Então, ali a gente falou sobre a parte de hiperautomação, a parte de eficiência, a parte dos produtos que eles podem estar vinculados ou não, né? Então, um processo de BPM, eu posso imputar um documento e eu já quero que esse documento caia para dentro de uma estrutura, lá dentro do GED, já consigo trabalhar nesse sentido também. Ou até mesmo, né, quero coletar uma assinatura durante o meu processo de BPM, consigo ter esse start, então eu já consigo disparar para o signatário, o documento retorna de forma automática para dentro do meu processo, tenho ele armazenado dentro do meu GED e eu já consigo dar sequência nas tratativas também, ou enfim, né, na finalização do processo. E também o Connect pode estar ali também orquestrando, né, seja com uma inteligência artificial, gerando insight, gerando relatório, fazendo busca entre outros sistemas, né, para que eu tenha uma
conclusão daquela demanda, enfim. Aqui realmente era para dar um overview do que é o Senior Flow, né? Como a gente vem se posicionando também como ferramentas de hiperautomação, e não só, né, uma automação ali de forma individual, com processos simples, por exemplo, uma solicitação de crachá, né? Mas algo complexo, robusto, que hoje vocês costumam tratar isso tanto por e-mail, né, tanto por papel, enfim, né, vinculado ali de forma centralizada. E a ideia é justamente a gente centralizar isso, trabalhar esses dados, entender os gaps, né, os pontos de melhoria como departamento, como área de negócio também, tá? E antes de finalizar, vou trazer um slidezinho aqui que é do nosso time. Deixa eu passar aqui, só para a gente poder ter essa... Deixa eu só... Não tá abrindo aqui. E aqui, né, eu trouxe uma foto de toda a nossa equipe para que vocês possam conhecer, né? Ali no início eu acabei não mencionando, mas a gente é uma unidade de negócio dentro da estrutura da Senior, e tem o foco justamente nas ferramentas de produtividade. Então a gente tem uma equipe de desenvolvimento, a gente tem o roadmap, dei brevemente ali sobre o roadmap do Sign com reconhecimento facial, tá? Em breve a gente vai fazer aberto para todos os clientes de base para entender também o que está vindo, né? O que está chegando de novidade do Senior Flow. E essa é a nossa equipe, né? Tanto de suporte, área de desenvolvimento, área comercial, gestores, nosso head também. E bom, a ideia hoje era realmente a gente pincelar um pouquinho, né, uma horinha ali, para a gente poder pincelar o que é o Senior Flow. Aqui tem meu contato, caso alguém queira trazer alguma dúvida específica, né, mas o canal aqui é responsável pelo atendimento de vocês, então podem centralizar caso tenham alguma dúvida, ou queiram trocar alguma ideia, ou queiram conhecer algum cliente, né, do mesmo segmento, como que eles utilizam as nossas ferramentas. Fica o convite também para a gente ter essa troca. Tem as nossas redes sociais, nosso canal do YouTube também, né? Então, eu trouxe bastante a questão de low code, da facilidade de desenvolvimento. No nosso canal de YouTube tem algumas capacitações que a gente já deixa disponível ali para já dar um norte em questão de desenvolvimento também com as ferramentas, tá? Bom, finalizei aqui. Não sei se tem mais alguma dúvida aqui para a gente poder responder. Tem Sem mais uma dúvida, aqui. da Isso. Cíntia. O acesso ao fluxo final do BPM está restrito exclusivamente a usuários internos da RP? Caso positivo, há previsão de disponibilização de acesso a terceiros, usuários externos? Boa pergunta, tá? Ele não está atrelado aos usuários do RP. Então, hoje a nossa métrica comercial do BPM não é por usuário, ele é por atividades. Atividades são as etapas do processo ali dentro. Então, se eu quero ter um processo que eu quero deixar disponível por um representante, que ele não é interno, ele é externo, eu consigo liberar um login e senha para que ele possa fazer essa solicitação e essa solicitação dar a sequência ali para quem vai precisar tratar, né? Ou enfim, eu quero deixar aberto para todos os meus colaboradores realizarem solicitação de BPM, de benefício, enfim, né, de demandas solicitadas pelo colaborador. Eu também consigo. Então, ele não vai estar atrelado ao usuário, tá? Ele vai estar atrelado ao consumo de utilização das tarefas ali dentro. Mas se eu tenho um interno ou um externo, eu também posso liberar. Eu tenho até um case que é do cliente Raidia. Ele tem os representantes que fazem solicitação de devolução de item. Eles têm máquinas de motor. De barco. E aí, quando eles fazem essa solicitação, ele é externo, é um representante externo que está espalhado pelo Brasil inteiro. Ele entra dentro do BPM, faz a solicitação ali dentro, cai aqui para a matriz que fica em Blumenau e ele recebe e trata a demanda ali dentro. Então, eu não preciso ter um usuário pagante, né? Ele pode ser eu posso trabalhar com qualquer usuário que eu tenha, né? Tanto interno como externo também, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Aproveitando, temos 10 minutinhos ainda. Eu acho que não, né? Foi tudo certinho. Se não temos mais dúvidas, se tiverem aí, temos os contatos da Karen também, para vocês falarem diretamente com ela. E sobre o Senior Flow, a gente agradece aí, Karen, pela disponibilidade, por apresentar os produtos aqui para a gente. E qualquer outras dúvidas que vocês tiverem, quiserem contratar algum dessas hiperautomações, né, pode entrar em contato com o seu gerente de contas ou com o comercial aqui, o David ou o Álvaro. Perfeito, muito obrigada, Karen. Ótimo, muito obrigada, viu, pessoal? Uma ótima quinta-feira para vocês. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.